Não é fácil a vida do trabalhador no Brasil, a gente sabe disso. Muitas pessoas estão trabalhando em subempregos, trabalham aí 6 dias por semana, ou às vezes até mais, trabalham, acordam cedo, pegam um ônibus lotado, têm uma vida extenuante aí de trabalho e quando chegam em casa só conseguem aí desligar o cérebro e assistir uma série de Netflix ou alguma coisa que não exige muito raciocínio na televisão, estão na famosa corrida dos ratos. E aqui eu quero falar sobre 7 alternativas para sair da corrida dos ratos, utilizando a minha experiência, pessoas que eu conheço e alguma coisa que eu pesquisei aqui. Então eu estou com a minha colinha e sem mais enrolação, vou falar sobre essas 7 alternativas, começando pela primeira, que é uma opção bem comum e bem difícil aí, que é a carreira corporativa. Então, muitas pessoas aí estão em empresas e estão tentando crescer. Eu vou falar um pouco sobre esse assunto de forma breve. Uma experiência próxima que eu tenho sobre isso é de um conhecido que ele se qualificou muito durante a formação, fazendo cursos e estudando bastante. Ele tem uma boa habilidade de relacionamento, que é muito importante aí para essa primeira opção. Ele entrou como estagiário em uma empresa pequena, mas que estava crescendo, que estava em ascensão. Ele fez um trabalho excelente e ele foi subindo de posição aí na empresa, se tornou sócio e algum tempo atrás eles venderam a empresa por alguns milhões e ele vai ficar com parte aí dessa venda, que é um dinheiro significativo aí para ele tirar um ano sabático ou empreender em algum outro negócio e por aí vai. Quais foram os diferenciais que ele teve, então, que eu vejo que ele tem em relação a outras pessoas? Basicamente, ele pegou uma empresa que estava crescendo, que era pequena na época, mas que tinha uma perspectiva muito boa. Ele fez um trabalho excelente, ele se relacionou bem com essas pessoas dessa empresa. E, basicamente, o nosso trabalho empreendendo em uma empresa, como empregado, consiste em resolver problemas. Então, ele basicamente identificava esses problemas de forma ativa, resolvia eles, se esforçava e aprendia, estava constantemente observando as pessoas que estavam em cargos maiores que ele, espelhando as skills que eles tinham que funcionavam e colocando em prática, né? Se especializando e trabalhando. É uma questão difícil, não é para qualquer um, não são todas as empresas que possibilitam essa ascensão, mas é uma alternativa aí que algumas pessoas seguem. Então os prós aí é crescimento estruturado, benefícios, networking, é algo mais tradicional, e os contras é uma competição interna forte e pode levar anos aí para alcançar cargos altos. Então, ponto número 2 aqui para alternativas para viver bem no Brasil, profissional liberal. E eu vou dar o exemplo aqui de um amigo meu conhecido que é fotógrafo. Então, ele começou fazendo eventos bem pequenos, formaturas de conhecidos e tal, e daqui a pouco ele se formou em engenharia, e daqui a pouco ele viu que ele já estava tirando muito mais dinheiro do que ele tiraria no estágio. Então, se no estágio ele ganhava R$ 1.500, ele, em 3 dias de eventos, em 3 formaturas, ele já tirava isso. Então, ele seguiu nesse caminho, ele também estudou muito, tanto no curso de engenharia de produção, quanto por fora. Ele gosta muito de ler, lê muitos livros sobre negociação, sobre modelos de negócios, e montou um modelo de negócio muito bom para o negócio dele de fotos. Ele tem uma skill de vendas muito boa, que ele adquiriu com o tempo, lendo livros sobre o assunto, consumindo conteúdo na internet. Hoje a gente tem muito conteúdo disponível e para ele funcionou muito bem. Então ele fecha aí eventos de mais de R$ 20.000, que dura aí um dia, né, para fotografar, e claro que ele tem todo o trabalho de edição, tem toda a equipe, mas ele consegue ter um faturamento muito bom aí já com o negócio dele. Então, a segunda opção aí, profissional liberal, que me parece uma opção bem atrativa, bem interessante, né? E os prós, então, seria a liberdade, altos ganhos possíveis, mas os contras seriam instabilidade e exige boa gestão financeira, que era algo que ele tinha. Então, você precisa ser alguém muito organizado para estar nesse nicho de profissional liberal. Se você não for um cara organizado, que tiver um método, que seguir o modelo consistentemente, você provavelmente não vai ter muito sucesso aí nessa alternativa 2. Bom, então, a alternativa 3 aqui, peguei um curso clássico, que é a medicina. É uma carreira tradicional e demorada, mas é algo para quem tem a vocação. Então, tem alguns amigos que se formaram em medicina, que trabalham hoje, que têm um bom salário. Eles tiveram muita dificuldade para se formar, custou muito
tempo e custou muito dinheiro em algumas faculdades que não são públicas, mas hoje em dia ele está bem estabelecido e ele trabalha com algo que gosta, então é algo muito vocacional. Eu não faria se a ideia fosse ficar rico, né, rápido, porque demora para se formar, é caro para começar a ganhar dinheiro, então tem residência, tem bastante tempo de faculdade, tem que entrar na faculdade primeiro, que também é difícil. Então é algo muito mais de vocação, eu diria, do que algo para ganhar dinheiro e ficar muito rico. Claro que tem muitos médicos que ganham muito bem, assim como em qualquer profissão, mas já é um mercado bem concorrido e eu acho que a tendência é ficar com um tempo mais concorrido aí no Brasil. Bom, número 4 aqui então, o clássico é o concurso público, que ainda no Brasil traz muita estabilidade, traz muito dinheiro para vários cargos, então é uma alternativa aí para quem gosta de estabilidade e para quem está disposto a se dedicar a estudar por muito tempo sem receber nada, né? Até passar pelo menos no primeiro concurso e depois ir, se for o caso, buscando concursos melhores. Então, eu tenho conhecido que passou no concurso de juiz, ele tem um ótimo salário, mas ele é um cara que sempre foi muito dedicado e gostava bastante de estudar, né? Então, para passar em um concurso difícil, você precisa entrar naquele modo caverna, só se dedica a isso, você não ganha nada enquanto você está estudando, e é bastante frustrante, então você tem que estar muito determinado. E também tem o teto ali, né? Que é o teto do concurso público. Claro que o juiz seria um dos melhores salários, aí, uma das melhores alternativas, mas existe aí uma estabilidade que pode gerar para algumas pessoas um certo comodismo, e se você gosta de algo mais dinâmico, talvez não seja tão interessante. Então os prós aí seria a estabilidade e a aposentadoria diferenciada, e os contras seriam muitos anos de estudo sem renda e escassez de bons concursos aí, que deve acontecer cada vez mais. Então, o concurso já foi algo muito fácil, já foi algo que, se a gente perguntar para os nossos avós, para os nossos pais, eles provavelmente diriam para a gente, recomendariam um concurso público para ter estabilidade e tal. Não é mais a mesma coisa, mas ainda é uma alternativa. Então, pesquisei aqui algumas opções, né? Técnico de nível médio de 3 a 10 mil reais, como INSS, TRE, TJ, etc., analista de nível superior, como Receita e tribunais de 7 mil a 20 mil por mês, e juiz, promotor e auditor fiscal, que seriam os melhores concursos aí de 25 a 40 mil reais por mês. Então, número 5 aqui, engenharia de software, tem alta demanda, mas hoje em dia já tem uma concorrência crescente. Então, alguns salários aqui, júnior de 6 a 12 mil, pleno de 12 a 25 mil e sênior especialista de 25 a 50 mil. Eu achei muito bons salários aqui, né? Claro que depende da localidade. Em São Paulo, por exemplo, os salários geralmente são maiores que nos outros lugares do Brasil. Mas, enfim, é uma alternativa para quem gosta. Já tem muita concorrência, então não é mais aquele cenário tão fácil. Hoje em dia a gente já tem muitas inteligências artificiais tomando esses empregos, então se você vai entrar na área, me parece ser muito bom se você sabe utilizar a inteligência artificial ao seu favor. Muitos engenheiros de software hoje em dia já utilizam aí inteligências artificiais e só vão corrigindo alguns problemas, algumas falhas, então é muito importante o conhecimento de inteligência artificial nesse mercado. Então, quais seriam os prós aqui? Salários altos, possibilidade de trabalho remoto internacional, e os contras, já é um mercado bastante saturado e a inteligência artificial pode substituir algumas funções e cada vez mais, na minha opinião. Existe a possibilidade também de trabalhar para fora, e daí é bem legal, porque trabalhando remoto, morando no Brasil e ganhando em dólar, por exemplo, mesmo ganhando 5 mil dólares, que não é um salário tão alto por mês, aqui no Brasil já dá quase 30 mil reais, então é um ótimo salário. Ponto 6 aqui, na verdade não é nem uma opção para viver bem no Brasil, é uma opção para viver bem fora do Brasil. Então a opção 6 é meter o pé. Eu tenho um conhecido que foi para a Austrália, se casou com uma australiana e começou a trabalhar lá em subemprego, em obra, e depois, hoje em dia, ele conseguiu um trabalho bem bom de escritório, enfim, mais técnico, e ele ganhou um bom salário em dólar, lá morando na Austrália com uma qualidade de vida muito boa. A Austrália é um ótimo salário para imigrar e para trabalhar. Eu morei lá por um ano, é muito fácil conseguir emprego, é possível, diferente dos Estados Unidos, conseguir um emprego legal
com um curso. Então, se você tem um curso de 20 horas, você pode trabalhar mais 20 horas além do curso, e muitas pessoas fazem o famoso cash in hand, que seria um trabalho ali por fora, né? Mas, enfim, é um bom país para emigrar para trabalho, e existem várias possibilidades aí no mundo. Então, quais seriam os prós? Né? Um salário melhor que no Brasil, possibilidade de juntar dinheiro, então imagina você estacando sets, comprando Bitcoin em dólar, é bem mais fácil. E os contras seria um trabalho pesado, dificuldade de visto, custo de vida alto em alguns países, você fica longe da família e dos amigos, então tem que pensar bem, tem seus prós e contras, sim. E número 7 aqui, que eu acho que é um tema que pode ser recorrente aqui no canal, se vocês tiverem interesse, é a produção de conteúdo, né? Um ganho variável, mas com um ótimo potencial. E eu sou favorável a essa ideia praticamente para qualquer profissional. Então, mesmo nas outras 6 alternativas que eu levantei aqui, produzir conteúdo pode ser uma ótima ideia para gerar uma renda extra, para alavancar o seu negócio, ou até para fazer uma fonte de renda principal aqui. Então, é um ganho variável, mas com ótimo potencial, e canais pequenos aí conseguem tirar quando começam a monetizar, vendendo produtos e serviços com a monetização das plataformas de 1 a 5 mil por mês. Um médio aí, um canal médio no YouTube ou em outras redes sociais, Instagram, Twitter, já consegue tirar de 5 a 50 mil reais por mês, dependendo do que ele vende, do nicho e por aí vai. Tem nichos que são muito mais lucrativos que outros. E um canal grande aí, tem casos de canais tirando de 50 a 500 mil reais por mês, com parcerias, com cursos, com infoprodutos, com produtos físicos e por aí vai. Inclusive, boa parte dos bons profissionais em várias áreas aí acabam ganhando muito dinheiro e ficando ampliando aí sua fonte de renda com a internet. Então, quando a gente lembra, por exemplo, de Paulo Musi, que é um médico muito conhecido, é uma das horas mais caras do Brasil, porque ele é muito conhecido, muito qualificado, expõe seu trabalho para muita gente, ajuda muita gente e alcança muita gente. A gente tem também pessoas que criaram canais falando sobre como passar em concursos e começaram a vender cursos sobre como entrar nessa vida, e que ganham muito mais do que quando elas estavam no concurso. Então, parece ser uma ótima alternativa aí para você ou gerar uma renda extra, ou alavancar seu negócio, ou fazer aí uma fonte principal de renda, é a produção de conteúdo na internet, algo escalável de longo prazo. No início vai ser muito difícil, vai ser desmotivante, mas se você for bastante determinado, no longo prazo tende a recompensar bastante. Então, quais são os prós aqui? Pode ser combinado com qualquer outra carreira, tem ganhos escaláveis, e os contras exigem tempo, consistência e criatividade. Então, essas foram as 7 formas. Coloquem nos comentários se vocês têm mais alguma outra ideia alternativa de como ter uma vida confortável aqui no Brasil. Coloquem aí o que vocês acharam, se vocês concordam, se vocês discordam. Vejo vocês também no próximo vídeo. Então, um grande abraço, deixa o like, se inscreva no canal e até mais.